Olá, meus amigos da Central do Livro de Mórmon. É uma bênção estar com vocês novamente nesse projeto tão bonito e tão significativo. Eu queria agradecer os comentários tão gentis que vocês fazem e é muito bom saber que a gente tem atingido cada vez mais pessoas. Nós chegamos a 11 mil seguidores do canal e isso é uma coisa pequena, vai crescer muito mais. Mas esse é um trabalho de amor e a gente faz isso pensando apenas no bem-estar das pessoas, não há qualquer interesse por trás. Vamos lá então. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto correlato com o Vem Segue-me. Tá? Vocês vão notar que o cenário está um pouco diferente. Eu estou hospedado aqui no Ibirapuera, em São Paulo, para tratar de uns assuntos, mas eu volto para o paraíso lá no Guarujá logo logo. Tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o processo da criação. E hoje eu vou dar uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem científica sobre o processo da criação, que é uma coisa que muitas vezes os membros da igreja são questionados. Falar, mas acreditar na criação é um certo obscurantismo, porque a teoria da evolução e tudo. Eu falo, olha, eu sou um cientista. Eu não sei se eu sou um cientista menos importante do que outros tipos de cientista, uma vez que eu sou um cientista de dados. Minha especialidade é estatística, minha especialidade é análise de dados. Mas eu tenho um certo conhecimento de ciência e eu estou argumentando em cima do meu e também do ponto de vista de outros cientistas que também pensam de forma semelhante. Tá? Todos os cientistas são religiosos? Não, nem a maioria. 70% dos cientistas se dizem ateus, mas os outros 30% são pessoas religiosas. Muitos deles, com argumentos muito fortes, acreditam que a criação do nosso mundo tenha sido algo intencional. E, francamente, muitos daqueles que se dizem ateus também reconhecem isso. E é esse assunto que eu quero abordar hoje com vocês. Então vamos lá. Nessa idade eu já preciso de óculos, então vamos usar os óculos. Qual a chance do universo existir sem ter sido criado por um Deus ou por uma forma superior de inteligência? Observe, falei de novo, a questão não é de cunho religioso, mas sim científico, nessa abordagem. Esquece o dogmatismo, a Bíblia, as igrejas. Nós vamos pensar usando o método científico. E o que é o método científico? É quando nós analisamos as evidências visíveis para analisar alguma coisa que não é visível. Então, nós não sabemos, ninguém estava lá, ou pelo menos se lembra de estar lá na criação do mundo. Então, nós vamos analisar o que nós encontramos e, com base nisso, tirar conclusões. Isso é semelhante ao que se faz quando se soluciona um crime. Se analisa a posição do corpo, os ferimentos, o local, a circunstância, as pessoas que estavam envolvidas, próximas, e com isso você tenta descobrir se foi um assassinato ou não e por que foi e quem foi. Em cima de evidências você constrói uma teoria. Em cima de teoria você coloca a prova. Quando você não tem uma prova contundente, se recomenda, usando o método científico, usar o que a gente chama de a navalha de Occam. Tá? A navalha de Occam é uma teoria elaborada por um sujeito chamado William de Ockham. Era um padre que viveu no século XV e que desenvolveu essa teoria. E essa teoria ela diz o seguinte, que quando nós não temos uma resposta definitiva, a explicação que apresenta menores contradições é aquela que é válida. Então, por exemplo, eu ouço alguém mexer na porta, né? E eu tenho certeza que não tinha ninguém do outro lado. Pode ter sido o vento ou pode ter sido alguma coisa de outro mundo.
Eu não sei o que aconteceu, mas eu presumo que o vento seja muito mais provável de ter ocasionado aquilo, né? Muito embora eu não tenha uma prova de uma coisa ou de outra. Quando nós falamos na criação do mundo, nós adotamos o mesmo critério, nós vamos pensar o seguinte: alguns cientistas eles dizem assim que as primeiras formas de vida surgiram do nada. Por quê? Porque como não temos a prova da existência de um Deus ou de um Criador, então a gente parte do princípio que os elementos foram se formando por uma mistura aleatória, tá? E por uma coincidência, e que isso levou bilhões de anos, então muitas coisas aconteceram, até que uma delas deu certo, formou lá uma forma de vida unicelular, alguma coisa muito primitiva, né? E a partir disso foi se desenvolvendo, evoluindo e chegamos hoje à complexidade que nós temos de executivos de paletó e outras coisas que nós temos no nosso mundo. E essa é a explicação que eles dão. Eu falo, puxa, mas é tão improvável que isso tenha acontecido? Pois é improvável, mas em bilhões e bilhões de anos um dia aconteceu. E se não aconteceu nesse universo, aí eles, hoje em dia, se advoga a possibilidade da existência de infinitos universos, que é a teoria do multiverso que está muito em voga hoje. E que em um desses multiversos isso aconteceu. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre a parte que eu entendo que é ciência. Se você pegar um jogo de cartas com 52 cartas de baralho, essas cartas são organizadas de as a rei em 4 naipes. Quando você compra o baralho, ele vem organizado exatamente na ordem dos naipes, eu não sei qual é a ordem exata que vem os naipes, mas vem de as a rei. Qual é a possibilidade, ou melhor, qual é a chance matemática de você embaralhar isso e conseguir chegar na sequência original aleatoriamente, simplesmente embaralhando? Quantas vezes eu teria que embaralhar para poder chegar na sequência original? A resposta é uma chance em cada, e aí é um número que é um 8, seguido de 67 zeros. É isso mesmo, eu não sei dizer que número que é esse, mas imagina um 8 e coloca 67 zeros. Essa é a possibilidade. Mas, puxa, como é que você calculou isso? Tá? Não é difícil calcular. A gente usa o fatorial de 52. Como é que é o fatorial de 52? A chance de você pegar, vamos supor que tivesse na ordem de que a primeiro naipe fosse o naipe de ouros, então teria que ser o as de ouros, só tem um as de ouros. Qual é a chance de eu pegar um as de ouros dentro do deck? É 1 em 52. Depois sobram 51 cartas, então a chance de pegar o 2 de ouro é 1 em 51. Depois é 1 em 50. E as probabilidades se multiplicam, portanto, fatorial de 52. 1 sobre o fatorial de 52. Então, é possível, remotamente possível, que a gente embaralhe um jogo de cartas e chegue na posição original? Eu sou forçado a dizer que sim. Mas essa possibilidade é tão, mas tão remota, que nem todos os átomos existentes em toda a galáxia da Via Láctea somam esse número tão grande. Ou seja, é possível, mas é impossível. Não tem como, né? Qual é a probabilidade de você endereçar uma carta para um habitante da Terra sem dizer o nome e o endereço e essa carta ser postada e chegar naquela pessoa? Isso pode acontecer? Não vai acontecer isso, você sabe que não vai acontecer. Agora, vamos pensar numa outra coisa. Pensa, por exemplo, nós falamos num jogo de cartas onde você embaralha e chega num determinado lugar. Por incrível que pareça, isso é mais fácil do que a construção de um abajur. Que um abajur, se você pensar em um abajur que se formou sozinho, sem
a interferência de uma pessoa, que as coisas, a madeira foi se misturando, juntou um fio, uma lâmpada, deformou um abajur, isso é muito mais improvável, porque mesmo uma coisa tão simples como um abajur, e eu podia usar como exemplo uma gaveta, um móvel, um sofá, uma caneta, qualquer coisa, né? Se eu falar no celular, então a gente vai infartar, porque a complexidade é muito maior. Mas vamos pensar num abajur, o que acontece? Quando você pensa que a madeira vai surgir já polida do nada para poder fazer a base do abajur, isso representa, em primeiro lugar, um planejamento, ou seja, o abajur antes de ser feito tem que ser desenhado. Se não há um criador, não há um desenho. Depois ele tem que seguir uma seleção de matérias-primas, depois tem que seguir um processo de manufatura. E aí o que acontece? Se você pensar em processos aleatórios, um processo que por acaso aconteça corretamente tem milhões de possibilidades de um outro vir lá e destruir o seu trabalho. Então, nem 10, nem 50, nem 1 trilhão de anos jamais vai produzir um abajur. E quando você pensa numa forma de vida, é muito mais complexo do que um abajur, muito mais complexo do que um celular. Então, eu pessoalmente não acredito que a vida tenha sido criada do nada. Quando você põe dentro da equação a hipótese da existência de um artesão, de um criador, tudo muda de figura. Tá? Porque quando você tem alguém planejando, aí é fácil você ver que houve um criador. Houve o criador da lâmpada, houve o criador do fio elétrico, houve o criador do abajur. E uma pessoa intencionalmente foi lá, selecionou a madeira da base do abajur, moldou, trabalhou essa madeira, depois colocou as peças, encaixou o fio, encaixou a lâmpada e saiu um abajur. Tá? E isso me parece muito mais provável. Então, em cima disso, é que a gente constrói uma teoria. E observa que eu não estou falando de religião aqui. Tá? Que a gente pensa em religião, para mim é muito claro que houve um Deus, que ele criou tudo. Eu tenho testemunho disso. Mas o que acontece hoje, se você estiver numa escola e você aventar a possibilidade de que houve uma criação divina, você vai ser linchado. Não, como se pode? É como se fosse um crime você considerar uma hipótese. Porque aí fala, não, você está impondo um conceito religioso em cima da ciência. Eu falei, não, eu não estou impondo nada. Eu estou usando a ciência, porque a própria ciência admite a existência de possibilidades. Eu tenho que levar em conta todas as possibilidades. E a possibilidade de ter existido um Criador é uma possibilidade científica. Não estou falando de religião. Mas o que acontece? As mesmas pessoas que advogam o uso da ciência, quando você fala então na possibilidade de um criador, eles falam não, isso é anticientífico, é um negacionismo da ciência, quando não é. Enfim, o fato de que você não viu Deus não significa que ele não exista, significa que você não o viu. A ausência de evidência não é a mesma coisa que a evidência de ausência. Mas por que eu estou perdendo meu tempo falando sobre isso aqui, ainda num vídeo, mais para um canal de pessoas que já acreditam em Deus? Qual é a importância disso para nós? E eu diria que são duas coisas que são importantes. A primeira é a seguinte, é o exercício da liberdade de pensamento. Tá? Eu tenho a liberdade de acreditar em alguma coisa, de considerar essa hipótese. Observa que eu não estou impondo, tá? Eu não acredito e nunca vi alguma coisa na igreja ou na doutrina que fale sobre isso, que a gente tenha que impor as nossas crenças
em cima do trabalho científico. Não tá fora. Se o cientista quiser achar que é a possibilidade, e eles têm um trabalho sério, é por aí que eles devem caminhar. A ciência não deve ser contaminada pela religião, mas também não pode ser contaminada pelo ateísmo, que é uma forma de religião. Né? É uma forma de fé. Quando uma pessoa fala que ela acredita no multiverso, e pensando em ciência, eu falo, bom, nós nunca vimos nenhum universo paralelo, nunca tivemos contato com nenhum, não temos nada que possa levar a crença no universo paralelo. Então, a crença no universo paralelo é uma crença, embora eles não vão gostar dessa palavra, em fé. Né? Você tem fé numa coisa que você não viu. Bom, eu tenho fé na existência de um Deus. Então, se fé por fé, eu prefiro acreditar no Criador. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um exercício da liberdade de pensamento. Tolher o pensamento de alguém é uma coisa errada. Tá? E outra coisa, quando você impõe o ateísmo, você fala, não, como não podemos usar a hipótese de um Deus, então nós vamos forçar a hipótese da inexistência de um Deus. Então nós eliminamos os valores associados à religiosidade, como a moral e a ética. Pensa bem, se eu vim do nada e vou para o nada, qual é a razão para eu ser bom, para eu ser honesto? Eu vou viver o dia da melhor forma que eu puder, sem me preocupar com nada mais. Então, quer dizer, não se trata de impor a existência de um Deus, mas de permitir que esta hipótese seja considerada para a criação do mundo. Tá? Claro que para nós não é assim. Para nós acreditamos que Deus existe, que o universo foi criado e que essa criação se deu de forma planejada. Isso é muito claro para mim. Eu acredito nisso e isso em nada abala o meu trabalho de ciências. Né? Nem abala a minha crença. Inclusive o seguinte, em alguns casos em que a ciência parece que se opõe à religião. Né? Eu vi uma palestra sobre a existência do homem de Neandertal. Eu falei, não pode ter existido o homem de Neandertal, porque eu acredito em Adão e Eva, essas coisas todas. Mas o cientista falou, não, esses seres existiram. Eu não sei explicar como isso aconteceu, mas eu acredito pela fé em algumas coisas. E em algumas coisas eu não sei explicar. Tá? Então, mas eu sei que Deus existe. Eu sei que Adão e Eva existiram. É alguma coisa que eu não consigo explicar o porquê, mas eu sei que sim, porque eu recebi uma revelação pessoal. Eu vou fazer um vídeo falando sobre revelação pessoal, sobre um aspecto pessoal meu e usando algumas escrituras. A base do testemunho é a revelação pessoal, não é a ciência. Mas eu quis gravar esse vídeo pelo seguinte, porque há uma tendência das pessoas acharem que se você usa a religião ou se você é religioso, você está indo contra a ciência. Isso é uma bobagem. Tá? Eu acredito na medicina, na ciência, tudo, e isso nunca atrapalhou a minha fé. Muito obrigado pelo carinho. Nos vemos em mais um vídeo em breve.